Deus, do Logos, o verbo da vida, vai nos ensinar mais um pouco nessa manhã. Quem quer aprender do Logos da vida? Amém? Sabedoria divina para o nosso entendimento. Amém? Vamos pedir a Deus graça nessa manhã? Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos permite viver e estar aqui reunidos para poder aprender de Ti. Clamamos então em nome de Jesus que o nosso coração seja conduzido a toda a verdade. Abre o nosso entendimento, que é a obra do Teu Santo Espírito no coração humano. Abre o nosso entendimento para que apreendamos a verdade. Senhor, em nome de Jesus, que saímos daqui edificados na nossa fé. Clamamos a Tua bênção sobre nós e sobre todos os irmãos que vão acompanhar essa transmissão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Por sentar, vamos lá, começando. Lição 4. As parábolas do reino. Semana passada tivemos uma lição bem difícil, né, irmãos? Uma lição com contexto difícil. Falando do estágio espiritual daquele Israel de 2000 anos atrás. E as parábolas que o Senhor Jesus proferiu para eles. Hoje as parábolas não têm direção específica para o povo de Israel. São parábolas gerais, para aplicação em todos os povos. Então nós vamos falar hoje sobre a necessidade da oração. Jesus então vai nos ensinar, Marcos 11, 24. Aqui na projeção está bem miudinho, mas você pode acompanhar lendo a sua folhinha aí, tá bom? Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Isso é um princípio ensinado por Jesus. Olha só como é que é interessante. Quem vai fazer a oração já tem que estar no coração crendo no retorno. E assim será convosco. É como se você tivesse uma ferida aberta no braço, né, bem feia, e você em oração dissesse, meu braço vai ficar curado. E pela fé você já visse o braço completamente lisinho de novo, totalmente recuperado. A ideia de fazer a oração já crendo no resultado. Essa é a ênfase desse ponto aqui. Verso 25, igreja. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Todos erramos, todos somos pecadores. Por que então reter o perdão para outro pecador? Se nós dependemos da misericórdia de Deus para viver. Esse ponto aí de Marcos combina com Mateus 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Então, um dos segredos da eficácia da oração está em ter o coração livre de condenação a outros, de estar preso sentimentalmente, com mágoa no coração com outros. Não adianta você querer receber alguma coisa da parte de Deus, se você não libera o outro ser humano dos erros dele. Não consegue perdoar, não tem oração respondida. Todo mundo entendeu esse princípio? Avança aí para mim. Como o tema é oração, irmãos, como foi dito na semana passada, eu espero pouquíssima participação de vocês, porque não é dúvida, eu acho que são poucas dúvidas, ok? E a participação é só quando houver dúvida. Não é para vocês acrescentarem em cima do que eu estou falando. Amém? Só se houver dúvida. Nesta lição veremos a importância dada pelo Senhor Jesus à prática da oração a Deus. O próprio Filho de Deus, mesmo subsistindo em forma de Deus e sendo Ele mesmo Deus igual ao Pai, Filipenses 2,6, teve sua passagem humana na terra, demonstrando uma vida de oração intensa e constante em dependência ao Pai. Eu coloquei essa ilustração aqui, irmãos, que também postei lá na minha página do Facebook,
Porque eu acho sempre importante você perceber, ele, o Filho de Deus, vivia a vida de oração. Se ele, que não tinha pecado, vivia a vida de oração, quanto mais nós, né, irmãos? A comparação imediata é essa. Poderíamos imaginar que Jesus, sendo igual ao Pai, e um com o Pai, o mesmo Espírito, em ligação com o Pai, nem precisasse orar. Quantos pensam assim? Não é verdade? Não tinha pecado. Era completamente 100% santo. Era Deus igual a Deus, o Pai. Qual é a necessidade do Filho de Deus orar? Aí, queridos, vem uma coisa importantíssima, lembrando que o Logos se esvaziou de si mesmo. Foi crescendo em graça, diante de Deus, diante dos homens. Foi aperfeiçoado, diz o livro de Hebreus, pelas coisas que sofreu. Então, em certo grau, Jesus tinha necessidade de orar ao Pai. E eu acho fantástico que a maioria de nós tem grande dificuldade. Jesus tinha necessidade. Nós temos dificuldade. Como é difícil estabelecer uma rotina de oração. Não é? E isso é um problema, porque somos muito inferiores a Jesus. Muito. E ele, sendo quem era, tinha vida intensa de oração. Eu acho fantástico as narrativas que falam que Jesus saiu para orar de madrugada e ficou a madrugada toda orando. Que tanta conversa é essa que o pai tinha com o filho? Que o filho tinha com o pai, né? Então a oração não é só uma coisa penosa, difícil, não. Ela tem que ser algo rotineiro. É um relacionamento. Oração é relacionamento. Quanto mais relacionamento com o pai e com o filho, melhor. Amém? Então nós temos a dificuldade. Jesus tinha necessidade de estar em constante e intensa dependência do Pai. Se Jesus, sendo absolutamente santo, carecia dessa constante via de comunicação com o Pai, quanto mais nós, que somos pecadores e por natureza destituídos, caídos, necessitamos extremamente clamar ao que está no trono, de onde advém toda a graça para vivermos. Querido, nós deveríamos viver o tempo todo em oração. Difícil. Eu mesmo intensifiquei minhas orações depois de desafiado. Há cerca de mais ou menos, depois da pandemia, meu cunhado pastor, que pastoreia a igreja lá em Mato Grosso do Sul, irmão de Lenice, ele me desafiou para uma vida mais intensa de oração. Me convidou, na verdade. Ele de lá do Mato Grosso e eu aqui do Rio, nós íamos orar um pelo outro. E nesse convite dele, naquela ocasião, eu orava, logicamente pela igreja, orava, mas não era constante. Eu orava 2 vezes na semana, 3, pela igreja. A partir daquele desafio de 2 anos e pouco atrás, eu passei a orar todas as manhãs. Isso mudou muito a minha rotina de oração. E tem sido maravilhoso, porque depois que você habitua, você não consegue viver sem. Então eu estou dando testemunho de que eu orava menos dias. E eu passei a intensificar meus períodos de oração, depois que fui desafiado, e hoje eu consigo manter essa rotina. Amém, queridos? Perceberam? Nós deveríamos aumentar os períodos de oração na nossa vida. Não é aquela oração na hora do almoço, né? Diante do prato de comida, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Isso aí não serve para nada, irmão. Essa oraçãozinha de 30 segundos, não é? Se desafie, né? Se desafie a gastar um período maior de oração, uma meia horinha. Começa com 15 minutos, 20, meia horinha. Daqui a pouco você ingressa, você está orando 1 hora. Então, só para destacar, Jesus era Deus igual ao Pai e ainda assim vivia em oração. Amém? Avança aí para mim. As modalidades de orações. Basicamente, oração é falar com Deus.
Então, uma relação interpessoal, entre pessoas. Como o Senhor está envolto no misterioso reino dos céus, toda oração se constitui num ato de fé. A crença de não estar falando com o vento, mas a certeza de estar diante do Senhor. Então vamos lá, vamos considerar os meus 30 e poucos anos de evangelho. Qual é o desafio da oração? Para todos nós. É que quando você vai falar com Deus, você não vê Deus. Você não vê anjo. Você não vê uma luzinha brilhando assim no ar, assim, né? Seria legal se a gente visse alguma coisa. Você não vê nada. A maioria das vezes você fecha os olhos. Você imagina na sua mente. Então o grande problema nosso, não de Deus, nosso, é que para concentrar na oração, você tem que ter a certeza, é um ato de fé, de que não está falando com as paredes, nem com o teto. Ok? Você tem que ter a certeza no seu coração de quando você fala, está sendo ouvido, porque está falando com alguém vivo. Quantos entendem isso assim? Amém? É essa certeza que vai fazer a sua vida de oração ser uma coisa frequente. Se você ora, mas duvida no coração se está sendo ouvido, você desanima. Mas se você crê que toda vez que você vai para aquele momento que você selecionou, separou, e Deus está no relacionamento com você, isso vai ser muito bom, fortalece demais. Amém? Então existem alguns tipos de modalidade de oração, mas a básica da oração é um ato de fé. Hebreus 11:6, vamos ler? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Princípio fundamental da fé na oração. Você crê que está falando com Deus. Você não tem dúvida de que Deus existe e de que Ele está ouvindo a sua voz. Amém? E aí você solta o verbo. Fala com Deus. Fala com Deus. Vai falando, vai falando, vai falando. Então o princípio da fé é o mesmo princípio da vida de oração. Primeiro, crê que o interlocutor, aquele com quem falamos, está ali presente. Você creu nisso? Pode falar com ele. Que ele vai ouvir. Avança aí para mim. Existem algumas modalidades de oração, tipos diferentes. Portanto, devido à nossa intrínseca carência, nossa carência natural humana, de socorro e provisão, na maioria das orações são de súplica, de pedido. É fato, queridos, eu e você, assim que entramos em oração, já metralhamos Deus com um monte de pedido. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Me socorre. Não é assim, irmão? A oração já começa na petição. Rara são as vezes em que primeiro você dá um beijinho no pai. Não é igual criança pequena? Criança pequenininha chega assim, o pai, me dá R$1. Não prepara, não dá um beijinho primeiro, nada. Já vai direto na lata, né? Criança pede R$1 ainda hoje? Pede mais não, né? E quer o quê? Pix? Quer a senha? Criança quer a senha do Wi-Fi. Mas se ela vai pedir dinheiro, um biscoito, um Danone, ela não pede na lata? Ela pede na lata, ela não prepara. Ela acha que o pai está ali para fazer isso. E tem gente que é igual assim, é assim com Deus. Deus está ali para ouvir minha voz, então eu já chego pedindo. Deus, em nome de Jesus. Aí, lá. Tu sabe que eu preciso, isso, aquilo outro. Faz um carinho primeiro, irmãos. Eu me policio o máximo. Até na adoração. Antes de orar, eu adoro 3 cânticos.
Eu escolho os cânticos, porque os cânticos de hoje são tão antropocêntricos, são tão eu, primeiro, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, mais raro que o ouro de Ofir, eu, que não tem adoração nenhuma nessas canções para Deus. Eu procuro achar as canções que exaltem a Deus, que elogiem a Deus, que digam que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso. Dá uma elogiada primeiro, antes de começar a enfiar aquela faca de pedido, né? Cravar os pedidos. Tenta entrar no meio de Deus elogiando primeiro. Tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és grande. Não é? Tenta adorar antes de pedir. Porque a maioria de nós não consegue orar sem pedir. Porque somos carentes. É natural, somos seres humanos. Estamos cheios de aflição no coração, cheios de ansiedade, causas para serem vencidas, não é? E isso faz com que naturalmente já cheguemos pedindo. Então, uma das modalidades mais comuns de oração é súplica, clamores por socorro e livramento. Outra oração que é mais rara, ações de graça. Quantas vezes você ora a Deus para agradecer? Para pedir, sempre. E para agradecer o que recebeu? Essa é uma oração de gratidão. Diferente da petição. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por aquela porta que abriu. Obrigado, Senhor, pela comida que tem na mesa. Obrigado, Senhor, pela minha condição de saúde relativa. Essa é uma oração de gratidão. Ações de graças. Tem a outra oração que é exaltação. Essa quando você está com o coração muito adorador. Você já chega falando com Deus suas maravilhas. Você começa já a exaltar os atributos divinos de Deus em adoração. E tem orações direcionadas para renúncia. Na quarta-feira tivemos aqui a palavra do irmão Rodrigo falando sobre arrependimento. E arrependimento carece que nós confessemos nossos pecados. Essa é uma oração de confissão. Tem que falar, Senhor, me perdoa. Eu errei assim por pensamento. Eu pensei mal de fulano. Senhor, eu errei quando gritei com fulano. Eu errei quando tratei mal alguém. Aí já é uma oração de renúncia dos seus pecados. Outra modalidade de oração que não é pela própria pessoa e se constitui num ato mais altruísta é a intercessão. Essa oração é uma das mais nobres, porque somos egocêntricos, tudo é eu. Mas quando você pede pelo outro, você desfocou de você e se preocupou, amou outra pessoa. Essa oração é muito boa, que é a intercessão. É quando você não vai à frente de Deus por tua causa, você vai à frente de Deus por terceiros, por outras pessoas. Amém? 1 Timóteo 2,1, igreja, leia em voz alta. Vamos lá? Exorto, se use a prática, súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Basicamente as modalidades estão aqui nesse versículo. Ok? Ações de graça até pelos homens, por terceiros, orações, súplicas, intercessões, clamores por outros. Amém? Se você quer ver uma listinha mais bíblica, está aí a base. Como eu disse, oração é algo tão basilar na vida de um cristão que não deveria ser motivo de dúvida para ninguém. É vida de oração, vida de relacionamento. Amém? Oração é relacionamento. Avança para lá. Mais um. Agora vamos entrar nas parábolas. Isso aí foi só a introdução do ponto. Vamos ver uma parábola de Jesus sobre
oração. Jesus enfatizou em suas parábolas que seus seguidores deveriam orar ao Pai constantemente. Ali está cortado ali, é porque, viu, irmão? Está por o próprio. É porque o próprio Deus atenta para isso. Tem um errinho de digitação aí. Mateus 7, 7, 11. Vamos ler todos juntos? Vocês vieram aqui para isso. Vamos ler? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse bater aí é bater aonde? Na porta. Metaforicamente, né, irmãos? A porta é Jesus. Mas a ideia de incomodar, né? Insistir. Você bate, 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 até abrir. Então vai abrir. E aí ele vai dizer o seguinte, verso 9, Jesus ensinando, vamos lá? Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, devia ter sublinhado aqui, colocado em vermelho, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que Jesus enfatiza nessa comparação, nessa parábola? O pai natural, quando não é uma pessoa doente mental, não tem nenhuma degeneração emocional, ele vai ter amor pelo filho e vai dar as coisas para o filho. Certo? É esse sentimento que Jesus passa aqui nessa parábola. Vocês são filhos. O vosso pai sabe o que vocês precisam. Vou dar uma abertura aqui, vou fazer um entre parênteses aqui, irmãos. Se você ler todo o Antigo Testamento, o relacionamento de Israel com Deus era um relacionamento conturbado, difícil, mas prioritariamente era entre um povo e seu Deus. Sempre nessa distância, humanos e Deus lá no céu, Deus Yahvé no céu. Poucas vezes na Antiga Aliança, você vê a ênfase que Jesus dá, de que não é um povo e seu Deus lá longe no céu, mas são filhos diante de um pai. Se você observar, os evangelhos já entram com essa nova perspectiva, que é diferente da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança era o Deus lá longe, o terrível Deus Yahvé, e um povo. Na nova aliança é um pai e seus filhos. Essa é a ênfase. Isso muda muitas coisas, né? Se você vê Deus como um Deus longe, distante, dificilmente vai manter um relacionamento de oração com Ele. Mas se você vê a Deus como seu pai, e deveria ver a Deus como seu pai, não o pai terreno, mas o pai celestial, você sente desejo de estar em conversação com o pai. Quantos estão entendendo a comparação que eu estou fazendo? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Ao longo dos anos, trabalhando com seres humanos, eu percebi que alguns têm dificuldade de falar com Deus por causa do pai da terra. Seu pai natural. Influencia. Não define, mas influencia. Por exemplo, se você teve um pai ausente, o pai que não acompanhou o teu crescimento, saiu, se separou da sua mãe, e ficou distante, não era uma pessoa presente na sua vida, isso pode causar uma certa dificuldade, se você projetar em Deus a deficiência do pai terreno. Você pode começar a ter uma dificuldade, achar assim, Deus deve ser igual ao meu pai, ele não gosta de estar presente comigo. Não é verdade. Isso é uma projeção da pessoa.
Quantos entenderam? Se você tem um pai que foi muito severo, na base do chinelo, do chicote, da correia, você pode transpor na sua mente e decalcar isso para Deus. Ó, meu Deus, Deus é assim também, severão. Não necessariamente. Amém? Então tem que tomar esse cuidado para não confundir o relacionamento que você teve com seu pai terreno, que é humano, que é uma pessoa caída, com o relacionamento com Deus, que é um pai sem defeitos. Deus é um pai sem defeitos. Ok? Você pode se relacionar com ele, independente da sua realidade paterna humana. Tem um pai. Alguns de nós têm pai amorosos. Pai amorosos, pai cuidadosos. Isso é bom, porque se ele transferir isso para Deus, ele já está no caminho certo. Deus também é um pai amoroso, cuidadoso, que dá o que você necessita. Amém? Só destaquei as perspectivas negativas, porque às vezes transferem para Deus aquilo que Deus não é. Deus é vosso. Diga comigo então. Deus é o meu Pai. Ele me ama. Amém? Isso é uma realidade. Isso não é terapia de grupo, não. Isso é realidade. O pastor fez uma frase de efeito para fazer. Não, fiz nada. É uma verdade bíblica. Se o pai da terra é mau, não importa, porque o pai do céu não é mau. É isso que está no contexto da parábola. Mesmo pai humano consegue dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. É esse o sentido da parábola e a sua aplicação. Avança para mim, vamos lá. Esse é o texto paralelo, Lucas 11:11. Nesse texto tem um detalhe interessante. É paralelo com o de Mateus, mas tem um adendo aqui importante. Vamos ler juntos? Bonita essa imagem, né, irmãos? Gostaram? Toda a imagem bacana que eu vejo na internet, eu boto no meu arquivo lá para poder usar nas lições. Isso aqui eu gostei demais, bonito, né? Bem construída. Lucas 11:11, igreja, vamos lá? Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nesse texto não entrou escorpião na história. Verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o quê? Lê aqui, ó. O Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo a quem lhe pedirem. Esse trecho aqui não tem no paralelo da outra narrativa, da parábola. Isso aqui é interessante, né, irmãos? Agora preste atenção. Então todo mundo que pediu o Espírito Santo vai receber. E a eleição, como é que fica? Não tem dúvida nenhuma, não. Aqui não há dúvida alguma. Exatamente. É o vosso Pai Celestial, não é o Pai da humanidade toda. É Pai Celestial. Então vamos estabelecer um conceito aqui para ninguém ficar em dúvida em casa. Toda a humanidade é criatura de Deus. É essa a relação de Deus com as suas criaturas. Mas Deus tem na terra, por eleição, filhos por adoção. Se você não conjugar todos os conceitos, cria uma dificuldade. Nós não fomos admitidos como filhos por adoção? E aí não nos tornamos família de Deus? Então, não é toda a humanidade que é adotada por Deus, nem é filha de Deus. Entenderam? Por isso tem as dimensões, as 4 dimensões do reino: rei, governo, povo, sacerdote e território. Os filhos de Deus é uma categoria que Deus selecionou. A criatura não. Então quem vai pedir o Espírito Santo? Quem foi tocado por Deus para isso. Lembra o que está escrito no livro de Gálatas? Vou complementar para ficar bem bíblico, tá? O texto diz assim, não lembro qual é a referência exata, diz assim:
Porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, meu Pai. Como é que começa a sentença? Porque vós sois filhos. Pelo fato de vocês serem filhos, Deus envia o Espírito do Filho. Primeiro vocês eram filhos no coração de Deus, por isso receberam o Espírito do Filho. Gálatas 4:6, estou citando de memória. Tem gente que pensa o contrário. Eu nunca fui filho e quando vim para Jesus passei a ser filho. Não, nós somos filhos eleitos antes da fundação do mundo. Tem que ter todo esse pano de fundo. Senão você pensa errado sobre essa passagem aqui. Pelo fato de você ser filho, Deus envia o Espírito do Filho para você. Primeiro você é filho. Em outro momento, ele fala assim sobre os discípulos: eram teus, tu me confiaste. Já eram de Deus. Amém? Não passaram a ser, já eram. Isso é presciência, isso é predestinação, isso é eleição. Todo mundo entendeu? Então não tem nada errado. Qual filho que vai pedir o Espírito Santo? Aqueles que têm direito ao Espírito Santo. A criatura não vai pedir Espírito Santo. Porque não vê, Jesus falou em outras palavras, não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? É pergunta, varão? Tá. Pastor, ali em 1 Timóteo 2,3 que fala: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No caso aqui, esse todos os homens não seria uma tradução que traduziram errado, não seriam todos eleitos? Não. É porque você associa salvo só à classe dos filhos. Sim, mas o pleno conhecimento da verdade é conhecer toda a palavra. Sim, mas lembre-se, quando entrar o reino milenar, os povos não subirão a Sião para aprender toda a verdade? Por 1000 anos. Você está pensando no nível da igreja ainda. Você está pensando o seguinte: Deus quer que todos se salvem, logo todos são filhos. Está errado esse conceito. A criatura também é salva. Não, sim, a criatura também é salva. É que nós pensamos a nível de igreja. Hoje, quem vai ao conhecimento de Deus é a igreja, é o filho. Não é aquele que é atraído por Jesus. Daqui a pouco, não só os filhos irão ter o conhecimento, também toda a carne vai conhecer. Toda a carne vai conhecer. Agora, quando diz aí que todos se salvam, quer dizer que todos são filhos. Não associa a salvação só para a igreja. Criatura também se salvará. Amém? Aí não tem problema nenhum. É porque a gente usa essa fraseologia de salvar só para a igreja. Mas não é isso que Deus tem no coração. É que eu não me prendi só na salvação, me prendi no pleno conhecimento da verdade. Eles terão pleno conhecimento da verdade, serão ensinados durante 1000 anos. Sim, mas naquele momento, nesse contexto aqui, Paulo está exortando a igreja a orar. Certo? Por quê? Para que ele alcance o pleno conhecimento da verdade. Né? Não seria isso? Paulo está antecipando o desejo do coração do Pai. O Pai quer todos os seres humanos possíveis. Sejam filhos, sejam criaturas. Quanto ele puder alcançar. Agora, isso não muda o status da criatura para se tornar filho, porque chegou ao conhecimento. Entendeu? A criatura terá acesso ao conhecimento. Tem que conjugar com tudo que está na Bíblia. Eles terão acesso ao conhecimento da verdade. Mesmo como criatura. Para a igreja, o nível de conhecimento é diferente. É de filho. É muito diferente. Nós temos o Espírito Santo, eles não têm. Hoje, criatura não vai buscar conhecimento de Deus. Muito difícil. Só os filhos. E até os filhos têm dificuldade de buscar o conhecimento de Deus. Amém? Podemos avançar? Avança mais um para mim aí. É pergunta ou é complemento de informação? Só se for pergunta. Diácono Júlio, por favor. Só se for pergunta.
Rapaz, o texto que o varão falou, não, se estou errado, o senhor me corrige. Paulo não está falando a respeito de que todos nós, independente de sermos escolhidos, somos também criaturas, mas também não sabemos em meio a essas criaturas quem são os filhos. Então, se estou errado, o pastor pode corrigir. Então, o que quer dizer? Por exemplo, aqui tem 1 milhão de pessoas, nelas tem pessoas que são filhos, mas temos que orar por todas elas. E aquelas que são os filhos serão representadas e receberão o Espírito. Tá Sim, certo? receberão o Espírito. Bom, eu entendo isso no texto que o nosso irmão falou. Sim, mas naquele texto tem que ampliar um pouco mais o nosso entendimento para incluir a criatura. A igreja, por muito tempo, muitos séculos, ela cunhou a seguinte frase: quem não está dentro do barco da igreja está perdido. Como se fosse a Arca de Noé. Entenda o seguinte: criou-se toda uma teologia, dogmas, que exclui a criação. Só para os que estão dentro do barco da igreja. Quem está dentro do barco está salvo, quem não está, destruição. Nós temos que reverter isso na nossa mente, porque nós temos uma compreensão maior. Ok? Os que estão dentro do barco da igreja são filhos. E do lado de fora do barco da igreja tem criatura que Deus também vai livrar. Não é salvar no mesmo sentido da igreja. Salvar no sentido da igreja é glorificar. Deus não vai glorificar a criatura, imortalizar a criatura, mas eles vão entrar no reino. Então, com a compreensão maior, esse texto não afunila para a compreensão evangélica média de que só se salva quem é eleito. Entenderam? Não podemos pensar assim porque temos uma amplitude maior de visão, que é desejo do coração de Deus. Vamos para cá, vamos voltar para cá. Dentro desse contexto, o Senhor Jesus afirmou que Deus dará boas coisas aos seus filhos. Coloca na sua cabeça que você é filho. Você não é um pobre miserável que foi alcançado por muita misericórdia e graça. Você é filho. Não consegue exaltar isso não? Eu exalto direto. pensa no seu coração. Uma vez eu vi alguém dizer assim: nós somos meros comedores de feijão. Misericórdia, irmão. Isso é só isso? Essa sua baixa autoestima? Se a sua baixa autoestima é essa, eu sou um mero comedor de feijão que, pela muita misericórdia, estou sendo salvo do fogo do inferno. Pelo amor de Deus. Já era para ter aumentado um pouco mais essa autoestima de vocês. E lembrado, caramba, quem eu sou? Sou filho de Deus. Olha o que João diz na sua carta, primeira carta. Queridos, nós somos filhos de Deus. E ele mesmo acha isso fascinante. É fascinante ser filho de Deus. É algo maior, é algo extraordinário. É graça inenarrável. Tem que andar na terra com o sentimento de filho de Deus, de uma pessoa diferenciada. É verdade, queridos. Não é terapia de grupo novamente, não. Isso é verdade, viu? Não estou fazendo terapia de grupo. Estou querendo que você pegue o conceito de filiação e embuta na sua mente. Quem eu sou andando na terra dos viventes? 8 bilhões de pessoas. Eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus. Esse é o sentido. Então, quando você ora, não é mais um entre 8 bilhões de pessoas, é um filho falando com o pai. Isso muda muito a dinâmica da relação. Muda a dinâmica da relação. Mateus 6,5, vamos lá? Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Jesus ia dar uma cotovelada na classe religiosa aqui, né? Lembra da aula passada? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa desses religiosos daquela época? Ser visto pelos homens. Ser admirado pelos homens. Você imagina em plena luz do sol, um fariseu ou algum outro religioso da época, chegava diante da praça, abria os braços no meio do sol da praça lá e começava: oi, Yahvé, maravilhoso! E começava a entregar ali.
A maioria deles fazia isso para ser admirado pelos homens. Os outros judeus que olhavam, caramba, olha, que homem santo, consagrado, que ligação. Jesus não incentiva a gente a fazer isso. Ah, pastor, então não posso orar na praça pública? Pode, se for evangelismo. Você está evangelizando, você vai orar sobre a pessoa que veio a Jesus. A questão não é a praça pública, é a intenção do coração. Qual é a intenção? Receber elogio de homem ou receber elogio de Deus? No caso deles, de homem. No nosso caso, nós queremos receber de Deus. E aí o texto diz, em verdade vos digo que já recebeu sua recompensa, elogio de homem. Elogio de homem eu não quero. Aí Jesus diz no verso 6, vamos lá? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu... que ele é teu? Pai. Não é só o seu Deus todo-poderoso, inacessível no céu, é teu Pai, que está em secreto, porque está no reino dos céus, né? E teu Pai, ênfase de Jesus, que veio em secreto, te recompensará. Entrares no teu quarto. Quantos viram aquele filme Quarto de Guerra? Um dos melhores filmes evangélicos jamais feitos. Melhores. Que filme didático. Não é? Que interessante demais aquele filme. Realmente. Então busca um lugar para você ter intimidade, sem ser atrapalhado por outros, ou sem querer se mostrar. Se ficar no seu quarto fechado, quer dizer, você não vai para meio da sala, está todo mundo vendo futebol, e vai ali fazer a sua oração. Está querendo se mostrar? Procura intimidade com Deus no relacionamento. Você possa falar, chorar, rir, fazer o que você quiser com Deus. Ok? Verso 7, igreja. E orando, não usedes vãs repetições. Vou orar o Pai Nosso 10 vezes. Pai Nosso está no céu, santificado seja. Pai Nosso está no céu. Isso não adianta nada. Não é o número de vezes. Como os gentios, que porque pressupõem, pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o que, irmão? De novo aqui, ó. Diga assim, porque Deus, na primeira pessoa. Meu Pai, enche a boca, irmão. Eu me orgulho, meu Pai. Sabe do que tendes necessidade antes que não pensai. Por quê? Porque é meu Pai, Ele me acompanha na terra aqui. Meu Pai sabe, Ele está de olho em mim. Ele está de olho em mim andando aqui na terra. Então, se sei lá o que aconteceu na minha vida, vai acontecer, pneu furou. Meu Pai sabe que eu preciso de um pneu novo, se eu não tiver dinheiro para trocar aquele pneu. Ele vai dar um jeito de me ajudar. É como se você tivesse um Deus que te olha e te vê o tempo todo, irmãos. Está te acompanhando. Não é um Deus que você acessa só quando tem problema. O maior erro das pessoas é acessar Deus só na hora do problema, sem relacionamento prévio. Deus continuará sempre onipresente, onisciente, sempre acompanhando toda a humanidade. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor passeia por toda a terra, os 7 Espíritos. Deus do seu trono contempla todos os filhos dos homens. Deus se ocupa disso. Então, querido, pensa, você está andando na terra, Deus já sabe o que você necessita. Ah, pastor, mas se Deus é onisciente, já sabe, eu não preciso falar. Aí é muita sem vergonhice também, né, irmão? Me poupa. Se alguém parte do pressuposto que não precisa orar, porque Deus já sabe, aí é leitura de mente, né, irmão? Você sabe que tem uma coisa na oração que é muito importante? Humildade. Quando você vai pedir a Deus, você tem que ter um coração humilde. Não é assim? Se você não for um pidão quanto mais,
Quando você vai chegar para alguém que está passando dificuldade financeira, e você vai dar um cutuque a algum irmão para te ajudar com um pichulezinho, você chega de qualquer jeito. Você não chega todo acanhado, envergonhado. Tá na pior, tá na brava, né? Tá na onça. Aí você chega cheio de dedos. Irmão, seguinte, tu não vem humilde? A menos que seja um pidão, quanto mais. Me dá um dinheiro aí, tal. Se não for um cara de pau, você vai vir todo cheio de vergonha para pedir. Entrar diante de Deus tem que ter um coração humilde. Você depende, você carece. Nós carecemos. Abrir a boca para falar com Deus é um ato de humildade. Pai, eu preciso. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, mas eu preciso. Eu preciso até expressar o que eu estou sentindo. Até a ansiedade do meu coração, eu preciso dizer para o Senhor, eu sei que o Senhor sabe. O Senhor lê o meu coração. A palavra de Deus diz que todos nós estamos nus diante de Deus. Nus e patentes, ou seja, Deus conhece você por dentro e por fora. O meditar do meu coração, Deus conhece. O meditar do meu coração. Nenhum ser humano pode saber o que eu estou pensando, mas Deus vê. Então, se Deus te vê o tempo todo, e você ainda precisa falar com Ele, é porque você necessita. É uma necessidade. Não é que Deus não saiba o que você está vivendo ou está precisando. Deus sabe. Mas Ele quer ouvir você falar com Ele. Fala comigo, meu filho. Eu gosto de conversar contigo. Por favor, tenha relacionamento comigo, né? Vamos trocar uma conversa aqui, meu filho. Esse é o sentido. Jesus expressa um Deus que é amoroso. Muita gente vê Deus como um Deus severo, distante, fogo consumidor. Ele também é. Mas em relação a você, Ele é Pai. Amém? Então abre a sua boca, fala, chora, reclama. Faz igual criança pequena, se estribucha no chão. Né? Faz tudo que tem que fazer, irmão. Mas tenha relacionamento com seu pai, sabendo que Ele sabe o que você precisa. Pai, eu quero uma moto. Não, você não vai ganhar moto, não. Você vai se arrebentar todo. O Pai terreno se preocupa, quanto mais o Pai celestial. Tem coisa que a gente não recebe porque pede mal. Mas não quer dizer que Deus não saiba o que você necessita. Moto não é necessidade não, irmão. Só para alguns. Né, Rodrigo? Pai, eu queria tanto uma TV de plasma de 55 polegadas. Não, isso aí não é necessidade não, isso é luxo. Isso é só se eu querer. Tem coisa que não é necessário. Amém? É o que nós queremos, não é necessário. Avança aí para mim. Para orar tem que persistir. Eu falei para vocês, uma das maiores dificuldades da nossa vida de oração é que nós desistimos de continuar a vida de oração. Às vezes até engrenamos uma semana. Aí aquela semana você orou todos os dias, bonitinho. Mas passou aquela semana, vem as distrações, vem os problemas, vem o cansaço e aí a sua rotina de oração se esvai. Queridos, é necessário haver uma constância, uma persistência. Sabe quem não quer orar? Sabe quem não quer orar de verdade e te prejudica muito? A tua carne. A tua carne não quer orar. A tua carne quer ficar 1h30 no Zap, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Netflix, ou no Prime, ou qualquer outro streaming que você tenha. Ali a tua carne tem prazer. Mas orar dá trabalho. Aí a carne diz, não, hoje não. Fala com Deus amanhã. A carne resiste. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Lucas 18, 1-8. Lê, igreja, está grandão. Está dando para ler atrás? Recebi queixa de que vocês aí atrás não conseguem ler direito isso aqui. Está dando para ler ou não dá? Então lê em voz alta, igreja. Vamos lá? Disse-lhe Jesus,
Uma parábola sobre o quê? Dever, irmão. Isso aqui não é sugestão, não, é dever. De orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus. Não é o próprio Deus. Isso aqui é uma historinha, né? Uma parábola. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Avança aí para mim. Ele por algum tempo não a quis atender. Isso é o juiz iníquo, não é Deus. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Olha só como é que Deus nos tem, irmãos. Hã? É a humanidade que se enquadra aqui? Não, os seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa última sentença me faz estremecer. Nós somos a geração mais próxima da vinda de Jesus. Se passaram 2000 anos. A pergunta retórica de Jesus é meio tenebrosa. Será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Fé genuína, fé que confia, fé que descansa, fé que se relaciona. Quem está falando o seguinte: os escolhidos deveriam ter uma relação com Deus de plena confiança. Será que eu vou achar esse nível de confiança quando eu voltar? Ele está prevendo um futuro meio sinistro, né? Então, querido, nas palavras do nosso Senhor, usando a parábola, nós somos os escolhidos. Deus às vezes parece demorar, mas Deus sabe o tempo de todas as coisas na nossa vida. Não é aleatório o que acontece na sua vida. Não é aleatório o que acontece na sua vida. Tivemos aí o testemunho da irmã Doralice, domingo passado. Sabia ela, pois, que teria um câncer nos seus ovários, no seu útero? É algo oculto. É algo que ela não podia prever. E veio o câncer. Mas junto com o câncer veio o livramento, porque Deus estava o tempo todo observando, acompanhando. Não foi um acaso. Não foi por um acaso. E não foi sem a supervisão de Deus. Compreenderam? O que acontece na tua vida tem supervisão. Tudo tem supervisão na nossa vida. Tudo. Você não está só num formigueiro de 8 bilhões de pessoas e Deus lá de cima vendo formiguinhas. Deus olha para você com lupa. Você aqui é meu filho. Estou acompanhando a vida dele. Eu sei o que vai acontecer. Quantos compreendem? Avança aí para mim. Agora vamos corrigir algumas coisas erradas que o pessoal faz em oração. Tem isso também, né? Vamos corrigir alguns erros. O tempo da espera. Jesus falou que às vezes parece que Deus está demorando. O tempo da espera prova nossos corações quanto à confiança em Deus. Esse é o problema. Às vezes nós queremos para ontem. E Deus tem um plano mais a médio e longo prazo. Se nós queremos para ontem e vivemos ansiosos, quando Deus não responde dentro do prazo que nós estipulamos, nós desistimos de orar. É simples assim. Quando deveria continuar, confiando que Deus vai fazer no tempo dele. Se você desiste porque não foi dentro da sua expectativa, o que você vai alcançar de Deus? Nada, só por muita misericórdia.
Você não pode desistir. Insista. Tem orações que a gente faz durante a vida toda. Compreendem isso? Insista. Se tudo viesse automaticamente e instantaneamente do céu, certamente abusaríamos do Criador e lhe exigiríamos prontidão. Isso é muito sério, irmãos. Por que Deus demora às vezes? Por que Deus demora? Porque se nós recebêssemos tudo automático, nós seríamos uma máquina de petição diária. Deus, eu preciso de uma moto. Plim, moto. Agora, Deus, eu quero um carro do ano. Plim, carro do ano. Agora, Deus, eu quero aquela casa de praia. Plim, casa de praia. Nós temos que abusar de Deus. Na verdade, o demorar de Deus, Deus vê nesse demorar se meu filho vai insistir. Se meu filho vai continuar se relacionando. Se ele vai confiar que eu estou no controle. Se demorar é necessário, é didático para a nossa vida. Amém? Entenderam? Senão nós íamos exigir de Deus. Exigir. Quem é você para exigir alguma coisa de Deus? Quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Estou vivo pela misericórdia e graça. O povo de Israel no passado usava a prática do jejum para cobrar Deus. Só esse trecho aqui, Isaías 58, de 3, é só o verso 3, vamos lá? Leia em voz alta. Dizendo, porque jejuamos nós, e tu, Deus, não atentas para isso. Porque afligimos a nossa alma, e tu, Deus, não levas em conta. Aí Deus vai responder, isso é a pergunta do homem. O homem pergunta, Deus, eu estou jejuando. Eu jejuei 3 dias, 5 dias, 7. Eu quero a minha bênção. Por que você não está atendendo? Que Deus é esse que não atende meu jejum? Aí Deus responde do céu, olha só. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios. É sempre egocêntrico e egoísta. E além de ser egoísta, exige de Deus. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. É Deus servidor. É Deus que é escravo de nós. Nosso escravo. Que eu saiba, ele é rei absoluto do universo. Ele é rei absoluto do universo, não nosso escravo. Então, cuidado com alguns tipos de oração que se faz hoje em dia, com frases de efeito que não são bíblicas. Como, por exemplo, eu determino. Você não determina nada. O que você determina? Você determina nada, vai passar vergonha. Vai passar vergonha com esse tipo de frase. Tu determina e não acontece. Quem é a culpa? Deus. Deus, por que isso não foi comigo nesta oração? Me deixou mal, Deus. Eu falei que ia acontecer. Eu falei que ia acontecer. Eu determinei. Ele determinou? Ou foi você sozinho? Cuidado. Cuidado. Já vi gente fazer a fé do outro tropeçar por causa disso. Presta atenção, vou dar um exemplo. Tem um irmão entre nós desempregado. Você tem a sua ousadia, a sua fé, beleza. Mas se Deus não revelou no seu coração pelo Espírito, não determine numa oração que na segunda-feira ele vai estar empregado, porque isso é mentira. É só seu desejo. Se você fala para alguém que está precisando de emprego, na segunda-feira você está empregado, e não foi da parte de Deus, foi da sua carne, do seu desejo pessoal, na segunda-feira o irmão não estará empregado, e ele vai começar a ficar frustrado com Deus, porque ele assumiu aquela palavra como sendo de Deus. É sério, querido, não determine. Só se Deus colocar no seu coração. Deus colocou no seu coração uma revelação. Segunda-feira fulano vai estar empregado. Aí tu entrega. Porque veio da parte do Senhor.
Mas sai determinando da sua mente, não. Porque a mente é enganosa e carnal. Com mais boa intenção que tenha. Você pode frustrar alguém. Então sai determinando, não. Outra frase de efeito. Deus, faz agora. Quem está dando ordem? Você. Você manda em Deus, por um acaso? Vai passar vergonha. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Nós somos dependentes, súplices. Essa aqui é clássica no meio evangélico. Ó. Dou ordens aos anjos para agir. Ah! Tu é comandante de anjos. Ai, que legal. Vai, Gabriel, na casa de... Está mandando em Gabriel. Eu me sinto um nada perto de você. Eu sou um crente vazio, pequenininho. Porque tu é comandante de anjo. Quem disse a você que você comanda os anjos? A palavra de Deus diz: Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. É Deus que comanda os anjos a nosso favor. Não é você que manda nos anjos. Você não manda em ninguém. Só manda em você mesmo, mal, nem a carne que domina às vezes. Não sai com essa da ordem para anjo, não, porque você não manda em anjo. Quem manda é Deus. Ok? O que mais que o pessoal faz aí? Conforme a minha palavra. Aí está bem feito. Que é a sua palavra, não é de Deus. Vai botar a tua vida, né, o teu caráter, vai botar a tua reputação em dia, não a de Deus. Quando Elias falou que não ia chover por 3 dias e 3 anos e meio, ele falou assim: conforme a minha palavra, o Deus em cuja presença estou. A palavra que ele empenhou é porque ele estava em consonância absoluta com o Deus que ele estava presente. Não use essa frase separada, conforme a minha palavra. Você tem que estar em plena consonância com a vontade de Deus para dizer isso. Quantos entenderam? Avança aí para mim, só para corrigir alguns erros, algumas distorções. Se for uma oração em que ocorre uma opressão maligna em alguém, aí você, no caso, poderia dizer ao espírito maligno ordenando, não é isso? Sim. Aí é diferente, aí não é a Deus. Aí é ao espírito, não é isso? Ao espírito. Todas as frases que ali coloquei eram direcionadas para Deus. Mas quando é uma palavra... Eu nem coloquei na lição a modalidade de oração para expulsar demônios. Vocês perceberam? Eu não coloquei. Porque essa não é direcionada para Deus. E a ênfase aqui das palavras de Jesus é o relacionamento de pai com filho. Quando você fala a demônios, aí é outros 500. Aí você deve exercer a autoridade. Da ordem. Eu te ordeno. Em nome de Jesus. E mesmo a tua autoridade é delegada do Senhor. Mas aí você está falando com quem está debaixo da tua autoridade por causa de Jesus. Não com Deus. Com Deus não se dá ordens. Com Deus nós não podemos determinar nada. Amém? Com os demônios, sim. Você dá ordem, é diferente. Já avançou? Avançou. Vamos terminar. Essa ilustração aqui é para simbolizar. O apóstolo Paulo tinha um problema, né? O espinho na carne. Que pela sugestão dos textos seria na vista. Nas vistas de Paulo tinha alguma enfermidade. Vou mostrar a vocês agora, queridos. Ao mesmo tempo que eu estimulei o tempo todo vocês falarem com Deus, porque Deus vai abrir, porque Deus vai atender, existe também a possibilidade de Deus dizer não. Existe a possibilidade? Na maioria do meio evangélico, não. Crente não aceita não como resposta. Mimados. Essa geração YZ aí, mimados. A maioria dos crentes só quer sim. Deus, me dá isso porque sim. Sim, 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 sim. Eu só aceito sim. E o meu Deus, ele diz também não. E eu tenho que aceitar o não de Deus de muito bom grado,
Obrigado, Pai, tu sabe o que é melhor para mim. Crente que não aceita não de Deus é imaturo. Não tem experiência com Deus vivo da maneira correta. Tem hora que Deus vai dizer não. Mas não por causa de quê? Tem que ter um propósito. Não é? Quando você era criancinha, você fala assim, mãe, me dá isso. Aí a mãe fala assim, não. Aí você pergunta a ela, por que não? É porque não e acabou. Não é assim que a mãe respondia? Não é até hoje? Porque eu estou dizendo e acabou. Não é assim. Deus, se vai dizer um não para você, Ele deve revelar por que não. Ok? Deus tem propósito. O que persevera alcança. Verdade. Pois Deus lhe dará segundo a sua soberana vontade, no tempo oportuno. Tiago 1, 2, 8. Também a resposta de Deus pode ser um não, bem grandão lá. Ó. Nesse caso, aceitamos sua soberania, sabedoria e propósito. O apóstolo Paulo insistiu em pedir 3 vezes a sua cura, até obter do Senhor a resposta adequada. Não vai curar. Isso aqui é muito didático, irmão, maravilhoso. Tudo isso aqui é vida prática com Deus, viu? É só teoria não. 2 Coríntios 12, 7. Leia comigo, já estamos no finalzinho, estamos? Deixa eu ver. Mais ou menos. Então, mais ou menos, né? Então, finalzinho já. Está faltando 2 blocos. Leia comigo, por favor, vamos lá? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Pausa reflexiva aí. Que grandeza de revelação que Paulo tinha. Caramba, Paulo e João foram os mais privilegiados, irmãos. A maior parte do Novo Testamento é Paulo, queridos. O que Paulo recebeu de Jesus? Direto de Jesus glorificado. Paulo teve visão do paraíso, do terceiro céu. Qual outro apóstolo teve tudo isso? Mas Deus sabia a estrutura psicológica, mental de Paulo. Então, Deus sabe que se Paulo não tiver uma trava, ele vai ficar inchado como um pavão, e o orgulho seria a derrota dele. Então, o não que Paulo vai receber é porque Deus conhece a estrutura dele. É para poupá-lo, não é? Não porque não. É para poupá-lo. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não tinha nenhum demônio dando na cara de Paulo, não, meu irmão, isso é metáfora. A enfermidade é maligna, qualquer que fosse a enfermidade em Paulo. Provavelmente nos olhos, um fator externo, ok? Isso para Paulo era uma vergonha, Paulo fez muitos milagres, curou muitas pessoas. Então, imagina você, o pregador, chegasse aqui para ministrar aqui na igreja cura, e ele mesmo com uma enfermidade bem visível. Não era vergonhoso? É isso que Deus fez com Paulo. Ele ia ministrar cura sobre os outros, mas ele mesmo com uma enfermidade bem na cara, bem visível. Isso era vergonhoso para ele. Aí ele diz assim, verso 8, lê comigo, vamos lá? Por causa disto, quantas vezes? 3 vezes pedi. Ele pediu. Mas se pedir não abre. Mas se pedir não alcança. Pediu 3 vezes ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, resposta de Jesus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo entendeu, não vou ser curado, vou continuar com a enfermidade. Discerniu. Eu pedi 3 vezes, Senhor, você não me atende? Não. Eu vou te dar graça para suportar a enfermidade. Eu que vou te dar graça. Você na sua fraqueza vai me exaltar. Aí ele entendeu.
de boa vontade, pois mais me gloriarei na minha debilidade, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele continuou com a enfermidade, mas também continuava poderoso pra caramba. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, Isso aqui é só quem viveu que pode dizer um negócio desse. Nenhum de nós passa por isso aqui. Perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui não tem a ver com fraqueza de carnalidade. Tem a ver com a sua debilidade humana. Amém? Todo mundo entendeu? Paulo suportava tudo. Cadeia, prisão, chicotada, enfermidade, qualquer coisa. Mas sobre ele repousava o poder de Cristo. E era isso para ele contentamento. Então, queridos, essa passagem está aí para ilustrar o seguinte: nem tudo que pedimos receberemos. Ok? Receberemos também não vou lhe dar, não vou te fazer isso, não vou te fazer aquilo, porque eu te conheço. Eu sei o que é melhor para você. Isso aí tem que ser muito maduro para entender. É uma pergunta? Não. Colocação não tem não, só pergunta. Eu já dei as regras do jogo. Só vai participar quem fizer pergunta. Pastor, aqui, a nossa oração em si, no nosso nível, se resume ao monólogo. Só a gente fala. Eu percebo aí que Paulo teve um diálogo, porque Deus respondeu. Isso aí pode ser ao nosso nível também, de acordo com a nossa intimidade com Deus? Sim, porque você está falando que Paulo era profeta. Paulo podia e tinha encontros com Jesus glorificado. A gente não vê Jesus glorificado. Sim, é porque Jesus... Certo? Mas Deus não responde? Mas ali respondeu falando, um diálogo. Sim, nós não temos esse privilégio. Nós não conseguimos, mas podemos chegar a esse nível. Pela fé. Você tem que ter pela fé. intimidade. Pela intimidade. É possível. Vou te dar uma resposta. É possível, né? Então. É. Resposta de Deus nem sempre é audível. Resposta de Deus pode vir na circunstância. Uma circunstância pode mostrar para você que Deus disse não. Se é Deus falar audivelmente no seu entendimento, na sua orelha. Até no dia seguinte a gente pede, Não. acontece e tal. Eu vou dar um exemplo bem prático. Até conversei outro dia com o Rodrigo sobre isso. Bem rápido, bem prático. Há alguns anos atrás eu era pastor de vocês lá, ainda no outro prédio. Me apareceu uma oportunidade de trabalho. Eu sou desenhista de profissão, vocês sabem disso. Desenho bíblico. Abri uma porta de emprego na editora da Graça Editorial, do R.R. Soares. Naquela ocasião eu estava ganhando pouco, muito pouco. Perdão, não foi aqui no Ministério Filhos do Reino, não. Ainda era do Ministério do Pastor Arcélio, Rio de Água Viva. Naquela ocasião eu tinha meu trabalho secular, dependia de freelancer para sustentar a minha casa. Houve uma época que estava faltando muito dinheiro em casa. Precisava do trabalho. Abri a oportunidade de eu desenhar na Graça Editorial. Na época meu pastor era o pastor Arcélio. Eu fui lá, fiz a entrevista. Na hora que fiz a entrevista lá, na editora, o chefe do setor já me apresentou aos outros desenhistas e roteiristas, dizendo: isso aqui é o pastor Damásio, ele vai vir trabalhar aqui conosco. Eu falei: maravilha, ganhei um emprego. Ok? Aí, eu já saí dali com a promessa do emprego. Ele me apresentou a equipe. Aí eu me lembrei, eu era auxiliar do pastor Arcélio, eu auxiliava bastante. O que vai mudar na minha dinâmica de vida se eu trabalhar preso numa empresa e não puder fazer as visitas, não puder estar auxiliando o pastor Arcélio direto? Me preocupei com isso, com o meu ministério na igreja. Precisando de dinheiro, mas também tem o meu ministério. Aí fui naquela mesma noite com Lenice, lá na casa do meu pastor. Na mesma noite que eu fiz a entrevista. Falei: pastor, é o seguinte, eu vou precisar trabalhar. Não recebia salário da época da igreja. Preciso trabalhar para sustentar minha casa. Ele me abençoou. Ele não podia reter, ele não podia me compensar. Me abençoou, não tem jeito, vai trabalhar.
Aí, naquela mesma noite ainda, antes de dormir, o que eu e Helenice fizemos? Oramos. A oração mais ousada que eu podia fazer. Senhor, se não é da tua vontade, fecha. Estou precisando de trabalho. Já fui apresentado, a porta é minha, o emprego é meu. Mas se não for da vontade do Senhor, tem que ter ousadia para dizer isso, precisando. O que aconteceu no dia seguinte, irmãos? Quando eu liguei para a empresa, aquele mesmo que me atendeu falou assim: pastor Damaso, sinto muito, mas a tua vaga foi preenchida por outro desenhista. Você daria glória a Deus, continuar duro? Necessitando sustentar a sua casa? Eu dei glória a Deus, porque foi feita a vontade de Deus, não a minha. Se eu não me coloco diante de Deus, eu ia no dia seguinte direto lá, talvez até entrasse, mas não teria consultado a vontade de Deus. Entendam isso. Mesmo que pareça ser certo, bom, agradável, pode não ser a vontade de Deus. Então você tem que ter a ousadia de, em tudo, perguntar a Deus se é. Mas aquele varão, os que estão solteiros, né? As irmãs solteiras. Mas aquele varão, homem de Deus, uma maravilha esse homem. Não, se não é a vontade de Deus. Mesma coisa os meninos. Até aquela menina é linda, maravilhosa. É a vontade de Deus? Tem que ter a ousadia de, mesmo quando o prato é servido, muito maravilhoso, perguntar, é da tua parte? Vai ser para a minha vida melhor? Tem que perguntar. Eu perguntei e de manhã já estava fechada a porta. Saí de lá da empresa de tarde com a porta aberta e no dia seguinte a porta estava fechada. Porque nós temos que perguntar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E nem tudo é a vontade de Deus para a nossa vida. Compreenderam? Estou explicando uma coisa prática de vida vivida. De outra maneira, Deus me supriu. Mas não era a vontade explícita de Deus que eu fosse para aquela empresa. E ponto. Dito isso, vamos avançar para o finalzinho da lição. Avança aí. Pastor Manuel, te cortei porque eu mudei as regras, tá? Nada pessoal, não. Eu vou explicar a vocês porque eu mudei as regras. Avança aí para mim. Vocês têm que lembrar que tem mais gente em casa assistindo essa aula. Tiago 1:2, vamos lá, irmãos? Meus irmãos, tende por motivo... Pararam na metade da alegria? Sem alegria. Vocês querem só alegria. Tribulação não. Evangelho de verdade tem tribulação. Evangelho coach, gospel, não tem tribulação, é só vitória. Evangelho de verdade tem tribulação. É o que está aqui, ó. Vamos ler. Por favor, não pare na alegria. Vamos adiante, vamos lá? Meus irmãos, tende por motivo de alegria, toda alegria, passardes várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança tem que ter o quê? A ação completa. Não adianta você começar a orar e largar. Tem que ter ação completa. Começo, meio e desfecho. Pegaram esse conceito? Tem que ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Impropera é lançar no rosto. Lá vem aquele menino de novo me pedir sabedoria, que menino burro. Que crente burro, todo dia pede sabedoria. Deus não joga em rosto. Ele diz, pede, porque Ele vai te dar mais sabedoria, e mais sabedoria, e mais sabedoria. É inesgotável. Ele não joga no teu rosto.
e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, confiança, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que não persevera é inconstante. Você começa a orar, passa um dia, passa dois, largou, já mudou sua mente? Inconstante. Tem que manter o foco. Amém? Tem que manter a perseverança, a disciplina, o hábito. Vai em frente. Se você, uma semana está avivado, na outra você está murcho. Uma semana você está orando pra caramba, na outra semana você nem fala com Deus. Está igual o mar. Vai e volta. Vai e volta. Tem que manter uma constância. Avança para mim. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Que hora que ele foi buscar pão, irmão? Meia-noite. Tu está dormindo. Uma pessoa bate na sua porta, quer pegar pão, açúcar. Meia-noite. Verso 6. Pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me, e eu não tenho o que lhe oferecer. O problema é dele, mas ele quer te importunar. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Ou seja, persista com Deus. Mesmo que pareça chato, Deus vai lhe dar. Amém? Avança aí para finalizar. Mesmo em fraqueza, devemos orar. Um dos erros que os cristãos cometem é quando deslizam por algum pecado, se afastam de Deus. É lógico que quando nós estamos envergonhados por um erro, temos dificuldade de começar uma oração. Mas deveríamos fazê-lo, porque de lá virá o socorro. Se você, porque está em erro, tem dificuldade de orar, como lhe virá socorro? Se você pisou na lama e está com o pé sujo, se você não fizer nada, continua com o pé sujo. Como é que você se limpa? Buscando o perdão de Deus. Então, tem que vir ao Senhor, mesmo quando você está envergonhado com a sua fraqueza. Vamos ler aqui, ó, Lucas 18, 9 em diante. Leia com voz alta para terminar. Vamos lá, igreja? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Fariseu, super religioso. Publicano, corrupto. Avança aí para mim. O fariseu em pé orava de si para si mesmo. Ele não orava a Deus, ele está falando com ele mesmo na mente dele. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este. O cara na mente dele está condenando o outro do lado. Este publicano, olha como é que ele é santo. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já o corrupto, publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Uma pessoa envergonhada pelos seus erros, cabeça baixa.
mais batia no peito, dizendo: ó Deus, é a oração dele, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sou um pecador, me ajuda. Digo-vos que este corrupto arrependido desceu justificado para a sua casa, e não aquele religioso, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Na pior das circunstâncias, busque a face de Deus. Mesmo fraco, busque a face de Deus. Mesmo meio caidinho, sabendo que cometeu erro, busque a face de Deus. Amém? Deus vai te ouvir, vai te justificar, se houve arrependimento sincero. Finaliza aí, filho. Essa aula não termina nunca, meu Deus. Pensei que ia ser curtinha. Por meio da confissão e arrependimento e através de mediação do Cordeiro de Deus, os pecados podem ser cobertos. 1 João 1,9. Vamos ler, igreja? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Única maneira de se tornar santo de novo, confessando. Hebreus 2,16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Anjos não caem em pecado. Os que caíram já foram destituídos. Mas socorre os da fé, a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Nós temos um intermediário diante de Deus, Jesus. Nós temos um advogado de defesa, Jesus. Nós temos um intercessor diante do trono, Jesus. Nós temos um bispo da nossa alma, Jesus. Está em erro? Peça misericórdia em o nome de Jesus. Ele vai mediar a tua causa. Verso 18 para terminar. Pois daquilo que ele, Jesus, mesmo, sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, povo santo? Por que Jesus intercede por mim? Porque ele sabe o que ele viveu aqui na terra. As pressões. Ele nunca cedeu à tentação, mas ele sabe a pressão que é. Por isso ele sabe o que eu sofro, o que você sofre. Acabou? É o último? É. Acabou. Vou explicar a vocês. Não, pode deixar assim. Vou explicar a vocês por que eu estou diminuindo a participação. Isso aqui está lá no nosso canal, na outra aula. Ok? Tem um elogio aqui do irmão Raymond José. Ele diz assim: como sempre, muito excelente, pastor. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Os irmãos que ouvem essa mensagem no canal, no Facebook, estão interagindo. Agora olha o que esse irmão disse aqui, ó. Não sei qual é o nome dele. Acho que é Rafael. Tem um nome aqui na frente, mas tem Rafael aqui. Natércio Rafael. Olha o que o irmão disse. Preste atenção, por favor. Vou encerrar. Esta série de estudos sobre parábolas está sendo muito especial para ele lá. Não sei em que lugar do país. Entretanto, fiquei preocupado com o número excessivo de interrupções a partir dos que estavam presentes na congregação. Está incomodando. É justo? Os irmãos que estão acompanhando em casa, que não estão aqui presentes, estão reclamando um pouco. Tinha muita participação. Também na primeira aula. Foi mais de 10, 15 participações.
O pastor Damásio, sempre educado e atencioso, botou entre parênteses, porque perca a paciência, não pode apresentar a aula em um ritmo que lhe é costumeiro. Então ele vem acompanhando a EBD há muito tempo. Sugestão: microfone para os presentes somente em período de combinado. O que significa, irmãos? Que os que acompanham em casa não ficam legal quando tem muita gente palestrando junto comigo. Vocês aumentam a aula. Não fazem pergunta. Na primeira aula não faziam pergunta, só: pastor, eu acho isso, 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 em cima do que eu já falei. Só aumentando a aula. Vocês acham justo? É uma aula, não é um debate aberto. Eu sempre dei o privilégio de vocês participarem. Ultimamente dei microfone para vocês. Mas se vocês vão amarrar o meu ponto com mais um ponto, não precisa. Só pode pegar o microfone quem vai fazer pergunta, porque acrescenta ao entendimento de quem está acompanhando em casa. Perguntas. Mas você palestrar um ponto em cima do meu ponto, não acrescenta. Aumenta a aula em demasia. Amém? É justo? Eu tomei a decisão certa? Então eu fiquei de pé nessa hora e terminamos a aula. Ficou triste com quem? Com o Natércio? Ah, fica triste. Vocês querem palestrar junto comigo? Não dá, queridos. Não dá. Se é uma aula, leva mais de 1h30. As pessoas estão acompanhando em casa. Vamos fazer uma coisa boa, agradável, objetiva. Amém? Não sejamos egoístas. Graças a Deus tem os irmãos em casa, em várias partes do país, recebendo. Glórias a Deus por isso. Vocês têm o privilégio de, em off, depois da aula, me perguntar, acrescentar. Mas vamos ser colaborativos com os irmãos que estão acompanhando em casa. Amém? Tornar a aula mais dinâmica, no ritmo correto. Para a glória do Senhor. Alguém saiu com alguma confusão na mente? Está tudo claro? Tá. Aí, viu? É isso aqui que tem que fazer. Ainda tem, mas já acabou o tempo regulamentar. Ela me pergunta em off. Pronto, queridos. É uma questão de sabedoria. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa hora em que a tua palavra, mais uma vez, foi estudada e assimilada nos nossos corações. Senhor, nós queremos aprender com a tua palavra. Como nos relacionamos com o Senhor. O que devemos falar, o que não devemos falar. E aprendermos a ser pacientes e perseverantes. Abençoa esta congregação que recebe sua palavra sem mistura. Uma palavra clara, objetiva para nossas vidas. Abençoa os irmãos que estão acompanhando em casa, pela distância. Que a tua mão também seja sobre cada um dos teus servos. Abençoa e expande esse ministério, para que outros possam ser alcançados e fortalecidos. Te clamamos, Deus, leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Só chegamos em casa bem, se o teu olhar continuar sobre nós. E continuará. E quando estivermos em casa, Deus, continua vigiando por nós. Até que logo mais à noite voltemos para cá. E na tua presença agradeçamos por todos os teus benefícios em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Culto começa às 18h30. Quem chegar depois de 18h30 vai se haver comigo.